penso. Meu português, para mim, é perfeitamente claro, certo? Mas não acontece com as pessoas que me ouvem, certo? E aí tocamos o problema essencial. É uma piada, mas é uma piada que tem um fundo de verdade. Certo? Porque estamos às voltas, e quero dizer também que vou tentar não somente sintetizá-los linguisticamente, mas vou tentar também sintetizar os dois problemas, ou melhor, os dois ângulos que foram usados, diversos, certo, para abordar o problema da ideologia. E também me referir à obra de Mesaros. Eu acho que ele está me entendendo, Mesaros, certo? Entende o que estou dizendo, certo? Porque deve conhecer um monte de línguas, certo? Porque é húngaro de origem, certo? Mora na Inglaterra, etc. Na Itália, atualmente. Então, Itália, Inglaterra, etc. Ele não deve estar lembrado, mas há 12 anos, porque Mesaros tem uma história. Os livros dele eram editados. Eu tenho aqui O Poder da Ideologia, atualmente editado pela Boitempo. Não foi editado. Esse não. Sei lá. Esse sim. Esse sim, está vendo? Eu sei melhor do que a dona da editora que livros ele está. Não, esta editora é edição anterior, é da Ensaio, certo? Então a Ensaio, que era uma editora, publicou vários livros de Mesaros, e me lembro de uma revista, Ensaio, onde até a fotografia do Mesaros, com cabelos mais escuros, aparecia na... E aí, então, Mesaros era conhecido no Brasil através da editora Ensaio. O problema foi que a editora Ensaio foi à falência, certo? E morreu seu principal animador, que era Chacín, certo? E os que sobraram com a editora, dois deles eram alunos meus, foram à falência no duplo sentido da palavra, empresarial e pessoalmente também, porque ficaram com um monte de dívidas, certo? E eu vivi esse processo e tudo mais. Depois apareceu, nesse tempo a Boitempo estava andando devagarinho, estava começando, certo? E no meio tempo, entre a falência de Ensaio e o deslanche da Boitempo, o Mesaros esteve aqui no Brasil, certo? Então eu organizei um debate com Isván Mesaros, ele não deve estar lembrado. Eu juntei uma armada Brancaleone, um exército Brancaleone aqui, certo? Que eram eu como coordenador, minha mulher da época como tradutora, depois não foi necessário porque acabamos falando qualquer coisa, o Chico Miralha, que era um sindicalista matemático como comentador, e continua sendo matemático e sindicalista, e umas 15 pessoas que estavam aí como público, certo? E era Mesaros que falou. E eu publiquei numa outra, um livro que não é nem da Boitempo, nem da Ensaio, o texto da palestra que se chamava Para Além do Capital. E depois foi publicado o livro, certo? E fizemos um debate e tudo mais. E éramos apenas 15, certo? Aqui, né? Nesse momento. Não havia editora, não havia nada. Depois fomos beber alguma coisa, comer e tal, né? Estamos tocando, certo? Agora vamos nos ocupar... Nesse momento o debate foi justamente... Era o tema quente do momento, certo? Que era o problema das experiências socialistas, o fim do socialismo, o fracasso das revoluções, etc, etc, etc. Agora vamos discutir ideologia, e isto é mais apropriado ao momento. Por quê? Porque a questão do fim do comunismo já meio que é uma coisa que ficou para trás, porque estamos agora discutindo o fim do capitalismo. Certo? Depois de toda uma década e meia, pelo menos, certo, de neoliberalismo, discurso político dominante baseado na ideia do fim do comunismo, estamos diante de uma crise do capitalismo muito forte, sobre a qual existe a maior confusão, inclusive por parte dos próprios capitalistas. Não somente pela sua estrutura econômica, sino para onde ela vai. Por exemplo, se vocês leem os jornais agora, vocês vão ver que os jornais já estão anunciando o fim da crise, certo? Estão todos anunciando o fim da crise. E, ou seja, que as receitas econômicas aplicadas primeiro por Bush, depois por Obama, pela União Europeia, que não aplicou nenhuma, porque cada país fez o que quis, certo? E se mostrou que a União Europeia é uma ficção, certo? Porque cada país fez o que lhe deu na telha antes da crise. Por Lula, no Brasil, enfim, por aí vai. Já resolveram a crise, e que agora vem um período de crescimento. Não vou analisar esse discurso agora, que economicamente está errado, certo? Porque vamos ter uma breve recuperação e depois uma queda muito mais abrupta.
porque foram injetados trilhões e trilhões de dólares para tentar resolver um buraco, certo? Bom, para se ter uma ideia, que em matéria de contratos especulativos derivativos está perto, segundo as últimas estimativas, de 600 trilhões de dólares para um PIB mundial de 60 trilhões de dólares. E isto não se resolve, certo? Metendo dinheiro em 3 bancos que estavam indo para a falência, certo? E que tem a ver isto com ideologia? Tem tudo a ver. Porque não é apenas um cálculo econômico errado, um erro de contas. Não, é muito mais do que isso. E Meszaros, e o seu livro, vai nos ajudar a entender a própria base da questão. Porque Meszaros diz 2 coisas, basicamente. Uma, a exposição do meu compatriota aqui me poupa de falar um monte de coisas, que a ideologia é uma forma específica da consciência social que tem uma anclagem, como se diz, uma ancoragem material e que é uma forma necessária da existência social. E Meszaros diz outra coisa, que as ideologias são sempre ideologias de classe. E que existem ideologias da classe dominante, existem ideologias das classes oprimidas, e que esta marca de classe é inseparável de toda e qualquer ideologia, segundo. E o que está fazendo a burguesia com a crise atualmente? Está fazendo ideologia e vai ser vítima da sua própria ideologia. Qual é a ideologia da classe dominante diante desta crise? A ideologia da classe dominante nesta crise é que é ainda, porque não conseguiu inventar nenhuma outra, e não vai conseguir inventar nenhuma outra, é a ideologia keynesiana, que consiste naquilo que um autor, que depois vou dizer o nome para não provocar problemas, certo? Chamou o fetichismo do Estado. Porque pode ser, como dice a Virginia, certo? Que os trilhões de dólares que foram injetados na economia para salvar o sistema financeiro, que se não acabava, vão ser pagos, de fato, certo? No futuro, através da extração de mais-valia para os trabalhadores. Exato. Mas não é somente isso. Mas embute a ideologia seguinte: basta que o Estado imprima dinheiro. Quero dizer uma coisa, nunca os Estados Unidos imprimiram tanto dinheiro quanto... Alguém fez a conta, em um ano eles imprimiram mais dinheiro do que nos 20 anos precedentes. É uma coisa espetacular o que estão fazendo. Economicamente é insustentável a longo prazo, mas esse é um outro assunto, vamos deixá-lo porque, digamos, não tem importância, não tem relevância para o problema que estamos discutindo aqui. Ele embute uma ideia fundamental, que é a seguinte: o Estado está além da crise. O Estado está além das determinações de classe. O Estado é não apenas o comprador em última instância, é o salvador em última instância e sempre tem recursos para salvar o capitalismo. E o importante aqui, porque é uma ideologia, é que isso é uma ideologia burguesa, é uma expressão invertida da realidade, e é por isso que a burguesia vai cair, porque vai errar. Porque o Estado não é a solução, o Estado é parte do problema. Como vai se manifestar a natureza ideológica desta manobra que a burguesia está fazendo? Vai se manifestar de diversas maneiras econômicas que não vão aparecer da noite para o dia. Vai acabar o crédito público e os circuitos que foram de financeiros que foram precariamente reconstituídos a través da emissão de dinheiro para salvar o sistema financeiro, certo? Vão se manifestar como soluções de curto prazo e problemas muito maiores no longo prazo. E nesse momento a burguesia vai ser obrigada a outro tipo de soluções que não se situam estritamente na esfera financeira, mas que se situam na esfera social e política, certo? Para sair desta crise. Não devemos nos esquecer que na década de 30 o país, um dos países mais afetados pela crise, e que foi também o que mais rapidamente saiu da crise, foi a Alemanha. Por quê? Porque a solução não foi econômica, foi política, foi o nazismo. E Hitler foi muito mais do que simplesmente um reacionário antissemita ou qualquer coisa desse tipo. E Hitler não tinha nem ideia de economia, fazia a menor ideia.
Chamar a política de Hitler de keynesiana me parece un abuso, ou melhor, uma ignorancia, certo? Foi muito máis do que uma política keynesiana. Efectivamente, no aspecto económico, había uma política keynesiana, mas había muito máis do que isso. Não vou explicar aqui, porque não estamos discutindo o nazismo. Havia, entre outras coisas, que se mandou o valor da força de trabalho muito abaixo do seu limite de reprodução, certo? A través de um sistema de trabalhos forçados que fez a fortuna da Thyssen, que vai ser provavelmente a empresa que existe até hoje, do elevador aí deste prédio, certo? Da Krupp, da Mercedes-Benz, da Volkswagen, etc., que contavam com uma força de trabalho praticamente gratuita garantida pelo Estado. Dessa maneira se saiu da crise na Alemanha. Foi uma solução política. Porque a política keynesiana e o New Deal, contrariamente ao que afirman ideologicamente todos os jornais hoje, não foi uma solução à crise inaugurada em 1929. O que tirou o mundo da crise iniciada em 1929 foi o nazismo e a Segunda Guerra Mundial. Até aí, o mundo não tinha saído da crise. Ou seja, foi uma catástrofe social e política e, finalmente, uma catástrofe bélica. Dessa maneira, o mundo saiu da crise. Se reabsorveu o desemprego, houve novas taxas de crescimento parecidas às que existiam anteriormente, embora deva-se dizer o seguinte: só em 1949 os Estados Unidos conseguiram produzir tantos carros quanto produziam em 1929. Ou seja, para reconstituir a indústria que tinha sido o motor do crecimento do capitalismo americano, foi necessário uma catástrofe social na Europa, uma guerra mundial, 60 milhões de mortos, e depois disso conseguiram produzir tantos carros quanto produziam 20 anos antes, ou seja, antes de explodir a crise. Essa foi a solução da crise de 29. Não a política keynesiana. A política keynesiana foi um expediente de curto prazo para empurrar a crise, apenas isso. Ou, como dice um autor da época, o New Deal só foi efetivo quando se transformou em War Deal. E atualmente se vehicula uma ideologia em livros que são vendidos nos aeroportos a 4 ou 5 sobre o New Deal, notável, certo? Roosevelt era um personagem histórico, certo? E o New Deal. Somente estudantes de história e nem eles. Alguns professores sabiam sobre o New Deal. Agora virou moda. Keynes voltou a ser um grande teórico, todo mundo cita e tudo mais, certo? E se produz uma mistificação em torno de Keynes. É muito importante, mas para analisar as ideologias, Mesaros começa este livro com uma citação exatamente de John Maynard Keynes, o que Keynes achava do marxismo. E é exatamente apropriado ao momento atual. Certo? Bom, mas estamos discutindo ideologia. Eu quero dizer o seguinte, vou rapidamente, porque estava na dúvida de que poderia falar aqui sobre toda esta questão e tudo mais, até porque quando se falou em Michel Lowy, me lembro que quando eu tive que sair da Argentina, certo? Eu fui parar na França e me inscrevi numa universidade, ainda não tinha graduação, e o primeiro curso que fiz foi um curso de Michel Levy, que depois virou meu amigo, que se chamava Ciência e Ideologia, certo? Então passei um semestre inteiro discutindo ciência e ideologia aí com Michel e tudo mais. Bom, porque é um problema ao qual não se pode dar uma resposta definitiva, nem acabada, nem fechada, e nem poderia haver uma tentativa nesse sentido. É necessário avançar, que é o que Mesaros faz, certo? Eliminando falsos problemas e se colocando, porque é um problema que tem a ver com... O que significa ideologia? Em primeiro lugar, uma coisa que deve chamar a atenção. A maioria dos termos de uso corrente, na ciência social, na história, etc., são termos muito antigos, certo? Democracia, liberdade, todos esses são termos que têm uma origem, seja grega, seja latina, mais de milênios. Ideologia é uma palavra que tem não mais do que 200 anos. Ela foi inventada em 1797 por um senhor que se chamava Destutt de Tracy, que era um acadêmico do tempo da Revolução Francesa, para o qual a convenção lhe encomendou criar uma coisa que se chamava Institut de France, o Instituto da França, que depois virou o atual Colégio da França, certo? Aquele onde as grandes cabeças fazem as suas palestras últimas, certo? Antes de morrerem, que depois são publicadas e tudo mais, certo?
Foucault, enfim, todos aqueles. Né? E que foi a grande instituição, certo? Porque é uma coisa notável, né? Tá, tudo bem, tudo bem. Antes de morrer, eu falei quando, certo? E o que significava? Significava o seguinte: no espírito da Revolução Francesa, mas retenhamos a data, 1797, não foram os jacobinos. Foi a convenção que já tinha eliminado os jacobinos, foi uma Revolução Francesa que já estava assim, entre aspas, normalizando. Mas que conservava e queria tornar mais conservadora do que era a ideologia iluminista que tinha precedido a própria explosão, a própria Revolução Francesa. O que significava ideologia? Significava exatamente o que a palavra diz. Ideologos, estudo das ideias. A contraposição entre ideologia e ciência nasce daí mesmo. Está embutida no próprio termo. Era um estudo das ideias, porque se afirmava que as ideias, as que existiam até esse momento no mundo, eram formas de enganar as pessoas, lhes negando o acesso ao conhecimento real, que somente poderia ser obtido a partir da análise da origem das ideias e da sua raiz material. E o termo ideologia, o primeiro livro em que a palavra ideologia aparece é de 1801, foi escrito por Destutt de Tracy, na verdade de 1815, foi escrito em 1801, publicado em 1815, e se chamava Elementos de Ideologia. E aqui tem um autor que é muito interessante, certo, que diz que, na verdade, a ideia a partir da qual, que faz uma citação, e os que faziam este tipo de estudo eram chamados de ideólogos. E daí nasce o termo ideólogo, derivado de ideologia. Ideólogo, aquele que estuda as ideias. Mas rapidamente, provavelmente não é assim que vocês conhecem o termo. Por quê? Porque ideólogo atualmente, quando se diz é um ideólogo da classe dominante, ou um ideólogo do PT, ou é um ideólogo do PSOL, é aquele que formula as ideias. Há uma ambiguidade, portanto. Os ideólogos designavam aqueles que estudavam as ideias para mostrar a base material dessas ideias, e, no entanto, passaram a designar aqueles que formulam exatamente o contrário. Essa ambigüidade está em toda a análise da ideologia a partir desse momento, e dela não fugiu Marx. E por isso que as interpretações sobre Marx e o que sobre a ideologia Marx pensasse são as mais contraditórias possíveis. Entre aqueles que pendem, por exemplo, eu não sabia que Michel Lowe era tão radical, na verdade, né? Na questão de que faz uma contraposição entre ciência e ideologia. Não pensava que fosse assim tão uma... Não? ¿Qué? Bom, tudo bem, hablamos em castelhano, certo? Bom. Mas é interessante que um autor diga que, no sentido marxista vulgar, a ideia de ideologia, tal como passa, no sentido, certo, de que ela é sempre falsa consciência, ela é sempre consciência invertida, não foi inventada por nenhum marxista vulgar, sino que foi acolhida por Marx, en certo sentido, porque foi inventada por un señor chamado Napoleón Bonaparte, que dice textualmente o seguinte: a ideologia, esta metafísica nebulosa que, buscando sutilmente as primeiras causas, deseja estabelecer sobre esa base a legislação dos povos, en vez de obter suas leis do conhecimento do coração humano e das lições da história, é a quem devemos atribuir a ideologia, é a quem devemos atribuir todas as desgraças de nossa França. Porque a ideologia queria criticar a religião. E Napoleão, não foi um lapsus talvez, certo? Queria estabelecer um império sobre a base não das leis das ideias, mas sobre a base das leis do coração, que era católico. E com base numa, estou vendo, certo? Com base num acordo com a igreja. Novamente, Napoleão
Depois de um período jacobino, em que, como todos os jacobinos, pretendia transformar as igrejas em salões de baile, porque esse era o programa jacobino, certo? Passou a se conciliar com a igreja e estabelecer um império, certo? Mas um império com primado do laicismo, certo? Por isso, quando ele foi coroado pelo Papa, em vez de esperar de joelhos, se levantou e pegou a coroa, certo? E pôs ele próprio na cabeça. Certo? A partir daí, e eu vou ter que ir terminando porque me dizem que já falei 20 minutos, não tenho a menor consciência, este desdobramento desta ambiguidade que embute uma contradição foi abordado pelos mais diversos autores, tanto marxistas quanto não marxistas. E a resolução do problema do debate, que não vou poder fazer aqui, porque inclusive não tenho tanto conhecimento, Miguel que está aí tem uma familiaridade com o assunto que visivelmente eu não tenho, certo? Mas conheço o suficiente sobre o assunto para saber que a questão da contraditoriedade e da ambiguidade embutida na questão da ideologia fez vítimas tanto no pensamento marxista quanto no pensamento não marxista e inclusive quanto no pensamento anti-marxista. E a palavra se tornou tão comum, certo, que seria necessário refletirmos profundamente sobre uma frase de um dos principais, no meu entendimento, o principal historiador dos Estados Unidos da América, cuja ruína, no atual momento, talvez seja a expressão política mais profunda da ruína do capitalismo em toda a história do capitalismo, embora não se possa dizer que o capitalismo vai acabar amanhã, que não é o que estou dizendo neste momento. Quando, na sua obra sobre a história dos Estados Unidos da América, estou falando de Richard Hofstadter, chamado um historiador progressista, aquele que expressou melhor do que qualquer outro, certo? O espírito do progresso como a motor que guiava a história dos Estados Unidos da América e que lhe dava um lugar único no concerto das nações. E ele começa seu trabalho dizendo o seguinte, este conceito que é essencial e sobre o qual temos que pensar. Nosso destino como nação foi o de não ter uma ideologia, mas de sermos uma ideologia. Os Estados Unidos da América não têm, como os franceses, que são galos, os alemães, que são germânicos, os espanhóis, que são íberos, que conquistam o mundo e depois o perdem, os portugueses, que navegam, e qualquer outro que se possa imaginar, que tem ideologias adequadas a uma história específica. Os Estados Unidos são eles próprios uma ideologia, porque a junção são o mundo. E como tal, eles estavam destinados a englobar o mundo, não a conquistá-lo, mas a dirigi-lo. E este não é um fascista, é considerado um historiador, entre aspas, de esquerda dentro do establishment norte-americano, historicamente falando. No meu entendimento, é o principal historiador dos Estados Unidos da América, entendido como historiador, certo, do próprio destino americano. Há outros historiadores, lógicamente, com umas ideologias de classe completamente diferentes. Por exemplo, Howard Zinn, que tenta fazer uma história dos Estados Unidos da América de um ponto de vista de classe diverso, oposto a de Hofstadter. Bom, quero concluir. O segundo, simplesmente colocando, porque não vou aqui tentar resolver nada nem dar uma resposta definitiva, que essa ambiguidade e essa contraditoriedade que está embutida na questão da ideologia tem uma projeção política que é decisiva e que vai ser decisiva novamente no momento em que nós estamos vivendo, porque é um momento de crise, de organização política, de reorganização dos trabalhadores, etc. Que essa ambiguidade e essa contraditoriedade embutidas no debate marxista e não marxista sobre a ideologia, se projeta politicamente no debate acerca do papel da intelectualidade na sociedade e, em particular, ou seja, dos portadores das ideias. Que, como vocês sabem, é o problema mais polêmico, provavelmente, de toda a história política do marxismo. Um problema que Marx não se colocou, talvez porque na época de Marx, ou não se colocou pelo menos de modo explícito, a fração dos intelectuais que aderia ao movimento operário era tão minúscula e tão ridiculamente minúscula que sequer se colocava. O partido era o partido da classe operária, ponto e acabou. A partir do momento
em que a ideologia marxista penetra na academia, penetra na classe média, penetra na universidade, penetra na intelectualidade, surge o problema. E cada abordagem, aqui foi citada a abordagem de Gramsci, né? Acerca dos intelectuais orgânicos, das suas limitações criticadas por Lukács. Mas a que mais transcendeu, historicamente, foi a abordagem, obviamente, dos bolcheviques e do papel dos intelectuais, e dos rusos, que não eram especificamente bolcheviques, porque foram os rusos os que cunharam o termo, em russo, inteligencia, que se transformou num termo universal. E problematizaram das mais diversas maneiras, desde antes dos bolcheviques, a questão do papel da inteligência na sociedade. E há uma polêmica que vem muito antes, que não é uma polêmica de natureza oportunista, que vem muito antes da tomada do poder pelos bolcheviques, pelos soviets, etc., que é o famoso livro de Majaivsky, certo? O famoso não, o injustamente não famoso livro de um socialista polonês chamado Majaivsky, que em 1905 publicou um livro denunciando a todas as frações do socialismo russo de querer impor uma ditadura de intelectualidade sobre a sociedade, e se chamava O Socialismo dos Intelectuais. Ele era um anarquista e foi resgatado posteriormente, dizendo que era o único lúcido que, muito antes de que Rosa Luxemburgo, Trotsky, ou seja lá quem for, criticassem a burocracia, o diabo que seja, que ele já tinha visto o fenômeno no embrião, certo? O partido político, supostamente da classe operária, era o partido da ideologia, ou melhor, o partido dos portadores da sua ideologia, oriundos não na classe operária, mas na inteligência, que pretendia impor sua ditadura sobre o conjunto da sociedade. Sobre a burguesia, evidentemente, porque era burra e não sabia dirigir a sociedade, e sobre os trabalhadores também. Todas estas questões são as que estão em debate e têm uma vigência extraordinária. Não são debates que estão do arco da velha ou qualquer coisa desse tipo, não sei, que ficaram para os anais. Não. Por isso acho extremadamente oportuno que este livro, porque eu acho que o livro de Mésaros é o melhor levantamento, mapeamento. Aqui foi citado Eagleton, tudo bem, é um autor que também é uma referência, tudo mais, mas considero o livro de Mésaros muito mais completo do ponto de vista do mapeamento que faz das questões ideológicas e de como a questão da ideologia foi abordada desde o início até o presente e dos mais diversos autores, quer de origem marxista e de esquerda, quer vinculados à direita, como Daniel Bell e outros, certo, que aqui foram mencionados, que também estão aqui analisados. Desse ponto de vista, é singularmente abrangente e não tem, em absoluto, o caráter de uma polêmica, porque é polêmico, de caráter sectário. Certo? Ao contrário, procura ser abrangente e eu quero, neste ponto, concluir rendendo a minha homenagem a István Mésaros, que está aqui presente, por ter sido um autor que, no meio dessa confusão criada, certo, pelo neoliberalismo, o fim do comunismo e por anos do domínio da brutalidade stalinista sobre o pensamento de esquerda, por ter sido um autor que manteve viva a chama da ideologia marxista para que a geração atual possa levá-la adiante, certo? De uma maneira melhor, não diria perfeita, porque isso nunca acontece, melhor do que as gerações precedentes. Tomara que assim seja. Muito obrigado.